mais velho do que Matusalém. Desafios e revoluções para uma vida além do imaginável. Capítulo 4. O futuro da longevidade. Com os avanços científicos e tecnológicos mais recentes, a ideia de viver por séculos não parece mais tão distante. A longevidade extrema, que permite a extensão da vida humana de maneira saudável e vigorosa, está cada vez mais próxima de se tornar uma realidade, impulsionada por áreas como a medicina regenerativa, engenharia genética e nanotecnologia. No entanto, as implicações dessa transformação geram diferentes cenários, cada um com suas próprias oportunidades e desafios. Neste capítulo, vamos explorar diversos futuros possíveis para a longevidade humana. Em alguns cenários, as tecnologias que prolongam a vida podem ser amplamente acessíveis, levando a uma sociedade utópica, onde todos vivem por longos períodos com qualidade de vida. Em contrapartida, pode surgir um futuro de grandes desigualdades, em que apenas uma elite tem acesso à longevidade extrema, enquanto o resto da população continua com uma vida mais curta e comum. Além disso, há a possibilidade de uma sociedade que aprenda a viver em ciclos de vida, onde as pessoas entram em estados de hibernação ou regeneração, reduzindo a pressão sobre os recursos naturais e criando uma dinâmica sustentável para a longevidade. No entanto, também existe o risco de que a busca por prolongar a vida possa levar a um colapso ecológico, caso os avanços tecnológicos e a expansão populacional ultrapassem os limites do planeta. À medida que navegamos pelos diferentes cenários, convidamos você a refletir sobre as escolhas que a humanidade precisará fazer. O futuro da longevidade trará grandes questões éticas, sociais e ambientais, e caberá a nós decidir como equilibrar os benefícios de viver por mais tempo com os desafios de sustentar essa nova realidade. Cenário 1. A utopia da longevidade. Em um dos cenários mais otimistas, a longevidade extrema é amplamente acessível e as inovações tecnológicas e sociais permitem que todos os setores da sociedade se adaptem harmoniosamente a essa nova realidade. Nesse mundo, a medicina regenerativa, a engenharia genética e a nanotecnologia se tornaram tão avançadas que o envelhecimento foi efetivamente curado, permitindo que as pessoas vivam de forma saudável e ativa por séculos. Neste cenário, a longevidade não é apenas para uma elite. Ela se tornou acessível a todos graças a políticas públicas eficazes e uma distribuição equitativa de recursos. As sociedades se reorganizaram para garantir que a vida longa seja sustentável e as populações adotaram estilos de vida mais ecológicos e comunitários. A economia foi transformada, com um foco em ciclos de trabalho flexíveis e aprendizado contínuo, permitindo que as pessoas mudem de carreira várias vezes ao longo da vida e explorem diferentes paixões. As famílias são intergeracionais, com várias gerações convivendo em harmonia por longos períodos. A cooperação entre gerações fortaleceu os laços sociais e a educação contínua se tornou um dos pilares da sociedade, com as pessoas constantemente se reinventando e expandindo seus horizontes intelectuais e emocionais. No nível global, as nações trabalham juntas para garantir que os recursos sejam utilizados de forma sustentável. Tecnologias avançadas, como a agricultura vertical, a dessalinização de água e a mineração espacial, resolveram muitos dos problemas de escassez de recursos, permitindo que uma população longeva coexista com o meio ambiente de maneira equilibrada. A longevidade transformou a cultura e a ética. As pessoas adotaram uma nova visão sobre o tempo e a vida, priorizando o bem-estar, a criatividade e o crescimento pessoal em vez da busca incessante por riqueza e poder. O resultado é uma sociedade mais equilibrada e igualitária, onde a longevidade é vista como uma oportunidade para aprimorar continuamente o ser humano. Cenário 2. A sociedade fragmentada. Em um cenário mais pessimista, a longevidade extrema é uma realidade apenas para uma pequena elite global,
enquanto a maioria da população continua a viver dentro dos limites tradicionais de vida. Aqui, o acesso às tecnologias de prolongamento da vida é restrito pelas disparidades econômicas e políticas, o que cria uma divisão drástica entre os que podem pagar pela longevidade e os que não podem. A elite longeva acumula poder e riqueza por gerações, formando uma classe de imortais que controla grande parte dos recursos globais. Enquanto isso, as massas continuam a viver vidas curtas e limitadas, presas a sistemas econômicos desiguais e sem acesso às tecnologias que poderiam estender suas vidas. A longevidade se torna o símbolo máximo do privilégio, exacerbando as desigualdades sociais de forma nunca antes vista. Essa divisão gera tensões sociais e políticas profundas, levando a protestos, revoltas e instabilidade. Movimentos de resistência surgem em várias partes do mundo, exigindo uma distribuição mais justa das tecnologias de longevidade. No entanto, os conflitos aumentam à medida que a elite longeva usa sua influência e poder para manter seu controle sobre os avanços tecnológicos e sobre a estrutura política global. Em termos de sustentabilidade, esse cenário é igualmente desafiador. As elites longevas vivem em enclaves tecnológicos com acesso a recursos ecológicos controlados, enquanto o resto da população enfrenta escassez de água, alimentos e energia. O meio ambiente continua a se deteriorar e as políticas globais falham em resolver os problemas de degradação ambiental e mudanças climáticas, já que os recursos são monopolizados por uma minoria. A ética da longevidade também se torna um ponto de discórdia. A elite longeva justifica sua posição com argumentos de meritocracia e seleção natural, enquanto as massas questionam a moralidade de um mundo onde apenas alguns podem escapar da morte. A cultura é marcada pela divisão, com as pessoas longevas vivendo de forma isolada, enquanto a maioria da população lida com a dura realidade de vidas curtas e sofrimento. Cenário 3. A sociedade de ciclos. Em um cenário mais equilibrado, as sociedades globais adotam um modelo de longevidade cíclica. Neste futuro, as pessoas têm a opção de viver por centenas de anos, mas escolhem passar por fases de renovação e até mesmo hibernação voluntária ao longo de suas vidas. A longevidade não é vista como uma linha reta de tempo infinito, mas sim como uma série de ciclos em que os indivíduos podem fazer pausas, recomeçar e se reinventar de forma profunda. As tecnologias de longevidade permitem que as pessoas adormeçam ou entrem em estados de suspensão por décadas, caso desejem. Isso permite que os indivíduos explorem diferentes épocas, culturas e fases da humanidade, acordando após longos períodos para experimentar novas eras. Esse conceito de hibernação controlada oferece às pessoas a chance de se desligar do mundo por algum tempo, enquanto suas mentes e corpos permanecem preservados. Neste cenário, a sociedade se reorganiza em torno de ciclos de vida, com as pessoas alternando entre períodos de intenso engajamento social e períodos de descanso profundo. As carreiras, relacionamentos e até mesmo as identidades pessoais passam por várias transformações ao longo de uma vida que se estende por séculos. Esse ciclo de hibernação permite que a sociedade evite o esgotamento e o tédio existencial que poderiam acompanhar uma vida extremamente longa. A sustentabilidade e a preservação dos recursos também são centrais neste cenário. O conceito de pausar a vida ajuda a equilibrar a pressão sobre os recursos naturais. As pessoas, ao entrar em ciclos de descanso prolongado, reduzem sua pegada ecológica, permitindo que o planeta se recupere e que os recursos sejam utilizados de forma mais racional. Esse modelo cíclico cria uma relação mais equilibrada entre a humanidade e o meio ambiente, enquanto também preserva a inovação e a criatividade ao longo dos séculos. Cenário 4. O colapso ecológico. No cenário mais sombrio, a longevidade extrema se torna um dos fatores que contribuem para o colapso ambiental global. Neste futuro, o aumento massivo da população, combinado com a demanda incessante por recursos, leva o planeta ao limite.
As inovações tecnológicas que permitem a longevidade não são suficientes para resolver os problemas ambientais globais, como a mudança climática, a poluição e a escassez de recursos naturais. A expansão populacional resultante da longevidade extrema pressiona ainda mais os ecossistemas, esgotando rapidamente as reservas de água, terra cultivável e energia. A busca por sobrevivência gera conflitos sobre recursos essenciais, levando a guerras territoriais e crises humanitárias. As nações mais ricas conseguem manter seus cidadãos longevos relativamente protegidos, mas às custas de um desgaste ambiental sem precedentes. As instituições globais falham em responder adequadamente à crise e a sociedade começa a se fragmentar. O aquecimento global atinge níveis catastróficos e o derretimento das calotas polares, o aumento do nível do mar e os eventos climáticos extremos se tornam parte da nova realidade. A longevidade, que antes era vista como uma conquista científica e social, se torna uma maldição, à medida que o planeta perde sua capacidade de sustentar uma população crescente e longeva. Neste cenário, a humanidade é forçada a buscar soluções radicais, como a exploração de outros planetas e o desenvolvimento de colônias espaciais. No entanto, esses projetos não se destinam ao nosso planeta, e a Terra se tornará um lugar de sobrevivência cada vez mais difícil, onde apenas os mais resilientes conseguem persistir. Os cenários de longevidade extrema apresentados aqui demonstram como a possibilidade de viver por séculos pode trazer tanto benefícios extraordinários quanto desafios assustadores. O futuro será moldado pelas escolhas que fizermos hoje em relação à equidade, sustentabilidade e inovação. A longevidade pode ser uma ferramenta poderosa para transformar a sociedade e melhorar a qualidade de vida, mas também pode gerar novas divisões e conflitos se não for gerida com responsabilidade. Cada cenário oferece lições sobre como a humanidade pode navegar as águas incertas de um futuro onde a morte não é mais uma certeza. O que escolhemos fazer com esse tempo extra, como indivíduos e como sociedade, determinará o destino de nossa civilização e o tipo de mundo que deixaremos para as gerações.